Hello, and thanks for coming to the Institute of Future Technology. On behalf of Dr. Emmett Brown, Institute founder and Chief Inventive Officer, we hope that you have a very pleasant visit. Fala, turma! Beleza? Beleza! Pois é, recentemente no grupo dos patrões do canal me perguntaram sobre a antiga atração De Volta para o Futuro que existia nos parques da Universal Studios em Orlando e se existe alguma possibilidade dessa atração voltar. Bem, a resposta é não. Os parques estão sempre à procura de franquias novas que atraiam um novo público e por mais que a saga De Volta para o Futuro tenha muitos fãs espalhados pelo mundo, uma saga com mais de 35 anos não é algo que um grande parque estaria disposto hoje a investir milhões de dólares para a construção de uma atração. Porém, hoje vamos contar a história da antiga atração que por muito tempo chegou a ser a joia da coroa da Universal Studios em Orlando. A atração de Back to the Future Ride inaugurou em Orlando no dia 2 de maio de 1991. Desde 1986, quando a Universal decidiu por construir um parque temático em Orlando, Back to the Future Ride dizem ser uma das melhores atrações que a Universal já criou. Com bons toques de tecnologia, cinema de qualidade e baseado em uma das franquias mais espetaculares da história do cinema, a atração De Volta para o Futuro foi a grande âncora do novo parque em Orlando e, para aqueles que não sabem, o grande salvador do novo parque, que parecia estar fadado ao desastre. Vamos então voltar ao ano de 1986, quando Steven Spielberg e George Lucas começaram a pensar em uma ideia para uma atração que pudesse competir com Star Tours na Disney. O planejamento da atração se iniciou em 1988, com a primeira ideia sendo a construção de uma montanha-russa De Volta para o Futuro. Mas essa ideia foi logo riscada do mapa porque os realizadores chegaram à conclusão que seria impossível contar uma história de dentro de uma montanha-russa. E como se estava procurando um concorrente para Star Tours da Disney, chegou-se à conclusão que um simulador indoor seria uma ideia melhor. A principal diferença entre as duas atrações concorrentes seria o tamanho da tela. Enquanto os visitantes da Star Tours assistem à projeção de uma janela pequena, os visitantes de Volta para o Futuro veriam a ação em uma tela gigantesca colocada dentro de um domo. Richard Edlund, um oscarizado conhecedor de efeitos especiais em Hollywood, foi contratado para criar o filme da atração. Mas quando problemas na produção começaram a acontecer, Dolph Trumbull, criador dos efeitos especiais de 2001, Uma Odisseia no Espaço e Blade Runner, foi chamado para criar os efeitos especiais das filmagens, que agora seriam feitas em um universo em escala reduzida e perspectiva forçada, o mesmo sistema usado para criar a então Star Tours da Disney. Universal planejou então em ter 12 trens em forma de DeLoreans, que pudessem comportar 8 pessoas em cada um. Os trens estariam colocados em 3 andares do estúdio, em frente a uma tela gigante. Além disso, foi construído 2 domos, o que dobraria a capacidade da atração para 24 trens. Isso porque, caso um domo tivesse problemas técnicos, a atração ainda poderia continuar funcionando com o outro domo normalmente. Cada trem, ou DeLorean, tinha capacidade de mexer e simular os movimentos do filme exibido de forma independente devido a braços hidráulicos e pneumáticos construídos individualmente. E o mais importante, cada DeLorean era posicionado de uma forma que era impossível para quem estivesse na atração em ver os outros DeLoreans em volta, tornando a atração única para a família em cada carro. As construções começaram para que a atração pudesse ser inaugurada em 1991, um ano após a inauguração do parque em 1990. Com data de inauguração para janeiro de 1991, o parque manteve a atração em testes por 3 meses, mas isso porque o ano de 1990 foi um total desastre para a Universal Studios, que teve muitos problemas técnicos quando inaugurou o parque e quase teve que ir à falência,
mas essa história eu conto outro dia. Depois de mais de 600 mil visitantes testando a atração e 3 longos meses de testes, a Universal decidiu que era hora de abrir oficialmente em 2 de maio de 1991. Into the car! Activate time circuits! We're going back! To the future? To the Ice Age! Wow! Great Scott! Hang on! Go back to the future. At Universal Studios, Florida. It's the greatest ride the universe has been known! Great Scott! Visitantes entram pelo Instituto da Tecnologia do Futuro, onde um vídeo de Doc Brown ao lado de grandes celebridades era exibido. Uma vez dentro da atração, Doc Brown explica aos visitantes que eles entrarão em uma experiência pelo tempo, onde irão ao futuro por um dia. Doc pede para os visitantes terem cuidado com Biff, que é um dos caras vilões do filme que quer roubar a máquina do tempo. Doc mostra algumas de suas invenções e, claro, tendo o DeLorean como a sua maior invenção. Mas Biff aparece, invadindo o centro de tecnologia perguntando sobre o DeLorean. Uma recepcionista prepara os visitantes para embarcar, enquanto Doc dá um briefing pré-voo para todos. Mas Biff aparece nesse momento e rouba um dos DeLoreans. Preocupado com o que Biff pode fazer com o espaço-tempo, Doc convida todos os visitantes a entrar em um segundo DeLorean, acelerando a 88 milhas por hora em busca de Biff. É então daí que todos entram no DeLorean e a atração se inicia. Após sair da atração, visitantes são dirigidos até a loja de Volta para o Futuro, onde, é claro, gastarão um pouquinho com alguns souvenirs. Ao lado de fora da atração, algumas réplicas usadas nos filmes, como um dos DeLoreans e a locomotiva de Volta para o Futuro 3, ainda permanecem lá. A atração se tornou um hit monstruoso e uma das atrações mais procuradas em Orlando. Se tornou tão popular que já em maio de 1991, Universal Studios Orlando bateu a Disney pela primeira vez em sua história em números de visitantes diariamente em um parque temático. Algo que até então era considerado impossível, visto a inauguração desastrosa em 1990 no primeiro parque da Universal em Orlando. Back to the Future Ride não se tornou apenas uma das mais procuradas atrações em parques temáticos no mundo, mas foi o primeiro grito de um parque temático que pela primeira vez conseguiu desbancar um parque da Disney em números de visitantes e arrecadação, e a grande resposta da Universal Studios, que poderia sim criar um parque temático grande e divertido. Em meados de 2006, rumores começaram a surgir que a Universal Studios poderia fechar Back to the Future Ride para sempre. E foi em março de 2007, após 16 anos de existência e já um pouco calejada e com o número de visitantes decaindo, que a Universal Studios fechou a antiga joia da coroa para sempre. A atração seria então substituída pela atração dos Simpsons, baseada na série animada do mesmo nome. Enquanto fãs não podem mais curtir a atração, os fãs mais hardcores ainda podem curtir um DVD que conta a história exibida na antiga atração. O DVD foi lançado em 2009 e ainda conta com muitos documentários, entrevistas e a história da saga e das atrações de Volta para o Futuro ao redor dos parques da Universal Studios no mundo. Mas por que uma atração tão querida fechou? No início dos anos 2000, Universal Studios começou a trocar várias de suas atrações mais clássicas, devido a acordos de licenciamento de atrações baseadas em filmes e séries de TV dos anos 1970 e 1980. Essas atrações começaram a ser substituídas por novas franquias, como Harry Potter, The Simpsons, Homens de Preto e Transformers. Embora tenha sido uma das últimas atrações clássicas do parque a ser desativada, alguns fãs ficaram muito decepcionados com o fechamento da atração. Back to the Future Ride foi uma das mais impressionantes atrações já construídas, usando o que havia de mais moderno para sua época. Por essa razão, ainda se mantém como uma das mais saudosas atrações já criadas. Mas, como já sabemos, tudo um dia chega ao seu final, e o mesmo aconteceu com De Volta para o Futuro, uma atração que ficará nos corações dos mais antigos visitantes para sempre. Então é isso, galera. Gostaram de saber sobre a história dessa atração?
Então deem uma olhada no canal, porque temos outros vídeos que contam a história dos parques temáticos em Orlando. E não se esqueça, clique no like, se inscreva, deixe um comentário, clique na sineta e torne-se um membro do canal. Até mais, galera!